3 conectores. Às vezes, é só isso que separa um carro moderno de uma máquina que ainda pertence totalmente ao dono. Você entra no seu carro novo e sente o cheiro de couro sintético misturado com plástico fresco. As telas digitais brilham diante dos seus olhos, os gráficos parecem futuristas e o silêncio dentro da cabine faz tudo parecer sofisticado. O carro responde suavemente a cada toque no volante e ao acelerador. Parece seguro. Parece inteligente. Parece perfeito. Mas escondido atrás dos acabamentos internos existe algo que quase ninguém vê. Um módulo pequeno, silencioso, ligado diretamente ao sistema eletrônico do veículo. Uma peça que nunca dorme. A fábrica chama isso de assistência conectada. Chama de telemática. Chama de segurança em caso de acidente. Diz que serve para localizar o veículo em caso de roubo, enviar diagnósticos automáticos e melhorar a experiência do motorista. O problema começa quando você percebe que quase ninguém escolheu realmente ter isso dentro do carro. Quando alguém compra um SUV moderno, uma picape nova ou um sedã premium, escolhe cor, motor, rodas, pacote tecnológico e acabamento. Mas ninguém senta na concessionária e escuta a pergunta mais importante. O senhor aceita que o veículo envie informações constantemente para servidores externos? Essa pergunta quase nunca aparece. Você percebe isso pela primeira vez quando está parado em um carregador elétrico observando o painel do carro. Um pequeno ícone de conexão aparece no canto da tela mesmo sem o seu celular conectado. O carro já está falando com alguma coisa lá fora. Você ignora no início. Afinal, tudo parece conveniente. O carro sugere rotas melhores, prevê revisões, avisa sobre trânsito e até detecta sinais de fadiga no motorista. Parece tecnologia trabalhando a seu favor. Até que um homem mais velho aparece ao lado do seu carro. As mãos dele estão manchadas de graxa e o olhar parece cansado, mas atento. Ele observa o veículo em silêncio antes de perguntar algo estranho. Você sabe onde fica o módulo telemático desse carro? Você responde que não. O homem sorri de lado e diz que muitos donos começaram a abrir os painéis internos para desconectar fisicamente os módulos de comunicação. Você sente um leve arrepio. Por que alguém faria isso em um carro tão moderno? Ele explica que o problema não é o conforto, mas a falta de controle. Cada frenagem brusca, cada curva feita em alta velocidade, cada trajeto noturno e até o tempo que você passa parado com o motor ligado podem ser registrados. Você olha novamente para o painel brilhante e percebe que talvez ele não seja apenas um assistente silencioso. Talvez seja um observador permanente. Dias depois você decide visitar uma oficina antiga especializada em eletrônica automotiva. O mecânico, chamado Sérgio, mostra um carro parcialmente desmontado. Atrás do porta-luvas existe uma pequena caixa preta ligada por chicotes de fios e antenas discretas. Aqui está, ele diz. O carro coleta sinais internos e envia para fora. Sérgio explica que em algumas marcas o módulo fica perto do banco traseiro. Em outras, integrado ao sistema multimídia ou aos módulos de segurança. O nome muda. A função continua parecida. Na Ford, muitos proprietários descobriram que alguns módulos telemáticos eram relativamente acessíveis. Dependendo do modelo, bastava remover um acabamento lateral para encontrar a unidade conectada à rede eletrônica do veículo. Na Toyota, a situação ficou mais complicada. O módulo podia estar integrado a funções de áudio, microfone e comandos internos. Mexer errado poderia causar falhas em outros sistemas. Já em algumas picapes Ram, gatevais eletrônicos protegiam o acesso aos módulos, fazendo o carro acusar erros quando alguma peça era desconectada. O veículo praticamente reclamava quando o P girava a chave e ia embora. Se acelerasse forte, ninguém sabia. Se viajasse de madrugada, ninguém registrava. Se errasse o caminho, aquilo morria ali. Agora o carro moderno pode criar um perfil detalhado sobre você. Sérgio pega o celular e mostra notícias sobre investigações envolvendo dados automotivos. Informações de direção coletadas por veículos conectados acabaram ligadas a empresas usadas pelo mercado de seguros. Horários de uso, padrões de frenagem, aceleração e comportamento ao volante passaram a influenciar avaliações de risco. O que parecia apenas conveniência começou a virar dinheiro. Você sente um desconforto crescente. Lembra de uma vez em que passou rapidamente por um buraco profundo e o carro emitiu um alerta instantâneo. Na época pareceu útil. Agora você se pergunta se aquilo virou um registro permanente. Você lembra também de mensagens oferecendo seguros personalizados logo após viagens longas. Coincidência? Talvez não.
A curiosidade vira obsesso. Durante as noites, você começa a pesquisar fóruns de proprietários. Descobre comunidades inteiras discutindo como desativar funções de rastreamento sem acender luzes de erro no painel. Algumas pessoas apenas cancelam aplicativos conectados. Outras vão além e desligam fisicamente módulos internos. É aí que você descobre a parte mais inquietante. Em muitos carros, desligar o serviço no menu não significa desligar a comunicação real. O botão na tela pode desativar o aplicativo visível para o usuário, mas o módulo físico continua instalado, energizado e integrado ao sistema eletrônico. É como desativar notificações de um aplicativo no celular sem impedir que ele continue coletando dados em segundo plano. Essa percepção muda completamente sua relação com o carro. Você volta à oficina de Sérgio disposto a entender mais. Ele abre um painel lateral e aponta 3 conectores ligados ao módulo telemático. Às vezes, é só isso que separa um carro conectado de um carro silencioso. Ele diz. Você observa os fios como se estivesse olhando para o sistema nervoso da máquina. Pela primeira vez percebe que a parte mais valiosa de muitos carros modernos talvez não seja o motor, mas os dados produzidos pelo motorista. Sérgio mostra soluções usadas por alguns proprietários. Alguns instalam interruptores escondidos que cortam a alimentação elétrica do módulo. Outros usam bloqueadores de sinal. Há também quem utilize sistemas que enviam dados falsos para os servidores, criando uma identidade digital diferente para o veículo. Não parece mais teoria conspiratória. Parece um movimento crescente de pessoas tentando recuperar autonomia sobre algo que compraram. Você decide fazer um teste simples. Dirige por uma estrada vazia durante a madrugada com o módulo temporariamente desligado. Sem notificações, sem sugestões automáticas, sem alertas constantes. O silêncio dentro da cabine parece diferente. Pela primeira vez o carro parece realmente sozinho com você. Dias depois a concessionária liga perguntando se houve falha eletrônica no veículo. O atendente informa que os servidores detectaram ausência prolongada de comunicação. Você sente um frio na barriga. Até mesmo a falta de dados virou informação monitorada. Você responde calmamente que mora em uma área de sinal ruim e encerra a ligação. Mas algo mudou dentro de você naquele momento. A sensação de privacidade virou resistência consciente. Você continua pesquisando e descobre que a indústria automotiva entrou em uma nova era. Carros deixaram de ser apenas máquinas mecânicas e se tornaram plataformas digitais sobre rodas. Sensores ultrassônicos, câmeras internas, radares, antenas e microfones trabalham juntos criando um fluxo constante de informações. Segurança, conveniência e coleta de dados foram colocadas na mesma caixa. E esse é o verdadeiro problema. Muitas pessoas não são contra a tecnologia. Não são contra assistência automática ou navegação inteligente. O que incomoda é a ausência de escolha real. Se o sistema existe para ajudar o motorista deveria poder desligá-lo completamente quando quiser. Caso contrário, controle vira apenas uma ilusão. Você começa a olhar para carros antigos de outra forma. Modelos dos anos 90 e início dos anos 2000 parecem estranhamente honestos agora. Eles não pediam conexão constante. Não atualizavam termos de serviço. Não criavam relatórios sobre o comportamento do motorista. Eram máquinas simples obedecendo apenas ao dono. Em uma noite chuvosa você dirige observando as luzes refletidas no asfalto molhado. O carro corrige automaticamente pequenas perdas de aderência, ajusta a frenagem e controla a estabilidade antes mesmo que você perceba. Parte de você admira aquilo. Outra parte se pergunta até que ponto ainda existe liberdade real quando algoritmos tomam decisões silenciosas o tempo inteiro. Você estaciona na garagem e permanece sentado olhando para os pequenos LEDs acesos no painel mesmo com o motor desligado. O sistema continua funcionando. Continua conectado. Continua observando. Pela primeira vez você entende que a discussão não é apenas técnica. É filosófica. O que significa possuir um carro em 2026? Ter o documento no seu nome? Pagar financiamento, seguro, combustível e manutenção? Ou possuir de verdade significa que a máquina responde primeiro a você? Porque se existe dentro dela um sistema que você não escolheu, não controla completamente e não consegue desligar de forma clara, então a relação mudou. O carro ainda está na sua garagem, mas parte dele responde a interesses externos. Semanas depois você já não sente paranoia. Sente consciência. Aprende a configurar funções de privacidade escondidas nos menus internos. Desativa compartilhamentos desnecessários.
Mantém apenas recursos realmente úteis. Você não quer voltar ao passado. Quer apenas ter escolha. Em uma manhã de domingo, decide fazer uma viagem longa por estradas vazias usando um mapa de papel antigo. O sistema de navegação permanece desligado. Não há rotas sugeridas, nem alertas de comportamento. Apenas você, o som do motor e o vento atravessando as janelas. A estrada segue em direção ao litoral. Quando finalmente estaciona próximo ao mar, o sinal de celular desaparece completamente. As telas digitais se apagam e um silêncio absoluto toma conta da cabine. Você olha para o horizonte e sente algo raro no mundo moderno. A sensação de não estar sendo acompanhado. Naquele momento, o carro volta a ser o que sempre deveria ter sido. Uma ferramenta que serve ao motorista, não uma máquina que transforma cada quilômetro em produto. Você entende que a verdadeira liberdade não está em ter o veículo mais conectado, mas em saber quando desconectar. O segredo nunca esteve apenas nos módulos escondidos atrás dos painéis. O segredo estava em perceber que conforto e vigilância chegaram juntos, embalados como progresso. E agora que você entende isso, nunca mais olhará para um carro moderno da mesma forma.